A paz do Senhor, meu irmão, minha irmã. Como é bom a gente poder meditar na palavra de Deus. E eu te convido a meditarmos no livro de 1 Samuel, capítulo 30, a partir do versículo 3, que diz assim: E Davi e os seus homens vieram à cidade, e eis que estavam queimadas a fogo, e as suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram, até que neles não houve mais força para chorar. O versículo 6 diz assim: E Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque o ânimo de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Esse contexto que nós acabamos de ler, Davi havia chegado na cidade onde ele estava morando, né, com a sua família, Ziclag, o nome dessa cidade. E quando ele e o seu exército, né, Davi ainda não era rei, não havia sido coroado rei nessa circunstância, ele estava fugindo de Saul, mas vários homens haviam se juntado a ele, ele tinha formado ali um pequeno exército, e nessa ocasião ele e esses homens habitavam nessa cidade de Ziclag, e eles estavam em uma outra batalha, mas quando eles chegaram, né, na sua cidade, nas suas casas, eles se depararam com uma vasta destruição, né? Toda a sua família, sua casa, seus animais, seus filhos, suas mulheres haviam sido levados. O povo, né, inimigo havia vindo e saqueado e levado todos cativos. E aí a gente lê nesse contexto, né, que eles muito se angustiaram. A Bíblia diz que eles choraram até não terem mais forças para chorar, por causa de toda a sua família, né, que havia sido levada. E aí o povo ficou triste, o povo chorou, né? Davi e seus homens choraram, lamentaram, sentiram grande angústia, grande aflição, né? Por causa daquela situação, né? Totalmente compreensível essa dor, essa angústia. E aí a Bíblia nos narra, né, que os homens queriam apedrejar Davi, né? Que estavam culpando ele por toda aquela ocasião. E aí foi ali um grande lamento, um grande sofrimento. Mas eu quero focar com você nessa parte que diz assim: Todavia, porém, Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Diante das lutas, diante das dificuldades, das intempéries da vida, né, de problemas que nos acometem, que acometem todos nós temos sim o direito de ficarmos tristes, de sofrer, de lamentar, né? Assim como Davi fez. Assim, no primeiro momento, quando Davi se deparou com aquela situação, ele chorou, ele lamentou, ele se angustiou, ele se permitiu sentir aquela dor, né? Que era algo que realmente abalou, mexeu com ele, com os sentimentos dele. E as lutas, os problemas que a gente atravessa também nos faz sentir dor, né? Nos faz desanimar muitas vezes. Por muitas vezes nós nos angustiamos, nós nos afligimos, nós choramos, mas a gente não pode ficar prostrado, né? A palavra de Deus fala que a gente não pode ficar prostrado. E os outros homens não, os outros homens estavam ali ainda lamentando, procurando culpado, querendo apedrejar Davi, mas Davi se reanimou no Senhor, e é isso que fez a diferença. E é essa que faz a diferença na nossa vida. A gente precisa se levantar, a gente não pode ficar para sempre frustrado, a gente não pode ficar para sempre lamentando, a gente não pode ficar para sempre reclamando, murmurando por coisas que nos aconteceu, né? Davi tinha aqui a opção de ficar o resto da vida amargurado, o resto da vida angustiado pela sua família que foi levada, pelos seus filhos, pelas suas esposas que foram levadas. Ele tinha essa opção, né, de ficar procurando culpados, de ficar botando culpa no inimigo, de ficar apontando o dedo, mas ele preferiu se reanimar no Senhor. E problemas, lutas, dificuldades pode acometer todos nós, mas a gente pode escolher entre ficar se lamentando, ficar procurando culpados, ficar
olhando o que nos fizeram, mesmo que tenha sido injustiças, né? A gente pode ficar se apegando a isso. Fizeram uma injustiça contra mim. Me atacaram. Me caluniaram. Me prejudicaram de tantas formas. Assim como Davi foi prejudicado, né? Ele podia ter ficado se lamentando, mas e aí? Ia mudar a situação? Ia trazer de volta aqueles que foram levados? Ia trazer de volta aquilo que foi perdido? E a resposta é não, né? Ficar se lamentando, ficar angustiado, ficar deprimido, ficar só murmurando, reclamando do que aconteceu, do que foi tirado, do que foi tomado, da injustiça que foi sofrida, isso não ia mudar a situação. Davi preferiu se reanimar no Senhor. E aí Davi chama o sacerdote, e aí Davi consulta a Deus. Davi pergunta, né? Lá no versículo 8 fala assim: então Davi consultou ao Senhor, dizendo: perseguirei eu a tropa, alcançá-lo-ei? E o Senhor lhe disse: persegue-a, porque de certo você alcançarás e tudo libertarás. Olha só, Davi faz duas perguntas: eu devo perseguir, né? Eu vou alcançar? E aí Deus dá três respostas. Deus fala: persegue. Deus fala: você vai alcançar. E Deus ainda fala: tudo você vai libertar. Então Davi se reanimou no Senhor, Davi consultou a Deus, Davi perguntou ao Senhor que estratégia ele deveria tomar. Deus ainda fez uma promessa para ele, né? Deus não apenas respondeu: persegue, você vai alcançar, mas Deus diz: você vai libertar tudo. Então a diferença daqueles que ficam prostrados, daqueles que ficam se lamentando, dos vitoriosos, não é que não tem luta, não é que não tem aflição, não é que não tem problema, né? É porque a postura, a atitude, a decisão que aqueles que vencem têm é totalmente diferente, porque eles se levantam, né? Ainda que eles caem, eles não ficam prostrados, eles se levantam e eles perguntam, né? Foi o que Davi fez, ele perguntou a Deus e ele foi adiante, o Senhor fez essa promessa. E aí a gente vê, depois você lê com calma todo esse capítulo 30, que aí a gente vê o discorrer dessa história, né? E é uma história linda, onde Davi e seus homens foram, perseguiram as tropas, alcançaram e libertaram tudo. Foi um caminho difícil, houve luta, né? Houve batalha, eles ficaram cansados sim, mas o Senhor foi com eles e eles foram vitoriosos. Então, diante das lutas, diante das situações da vida, das situações adversas que você pode estar passando, é sua decisão se levantar, se reanimar no Senhor ou ficar apenas lamentando. Mas certo é que aqueles que se levantam, aqueles que buscam a Deus, aqueles que oram por estratégia, aqueles que pedem socorro em Deus, esses sim alcançam a vitória. E é essa vitória que o Senhor tem para nós. Que o Senhor continue falando no seu coração, na sua vida, em nome de Jesus.